Olá, ótima tarde para você. Nós estamos começando mais um De Bem com Você. E hoje a gente vai conversar sobre a prematuridade. De acordo com a Fiocruz, a taxa de prematuridade brasileira ficou em 11,5% dos nascimentos. No ano de 2017, por exemplo, foram registrados 2,87 milhões de nascimentos no Brasil. Ou seja, só naquele ano, mais de 330 mil bebês nasceram antes da hora. Neste programa, nós vamos saber o que é a prematuridade e os fatores que levam a este problema. Em qualquer país, o custo diário de um bebê prematuro internado é altíssimo. São pacientes frágeis, que dependem de equipamentos e medicamentos caros para sobreviver. Além disso, é necessário o amparo de uma equipe multidisciplinar e também dos pais. Para falar sobre este assunto, eu converso com a médica pediatra Cristina Sabatini. Olá, doutora, seja bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada por vir aqui ao nosso programa. É um prazer. Doutora, vamos começar pelo princípio, então. O que é prematuridade? Prematuro é todo aquele bebê que nasce antes de 37 semanas de idade gestacional. E a gente pode dividir os prematuros de acordo com a idade gestacional de nascimento, em prematuros extremos, que são aqueles que nascem com menos de 28 semanas, muito prematuros, nascem entre 28 e 32 semanas, prematuros moderados, entre 32 e 34, e tardios, entre 34 e 36 semanas e 6 dias. E a gente ainda pode dividi-los de acordo com o peso. Então, baixo peso é aquele prematuro que nasce com menos de 2,5 kg, muito baixo peso, menos de 1,5 kg, e extremo baixo peso, menores de 1 kg. Doutora, quando a gente fala de semanas, hoje em dia é cada vez mais comum, né, se falar de gestação por semanas, mas ainda tem aquelas pessoas que fazem a relação da gestação com os meses. Então, quando a gente fala de um prematuro extremo, ele nasce com quantos meses, mais ou menos? Mais ou menos 5,5 meses de gestação. 5 a 6 meses. Um prematuro de 24 semanas, por exemplo, ele está com 5 meses de gestação. Sim, entendi. E como que é o cuidado desses bebês extremamente, né, os prematuros extremos? Quanto tempo, existe um tempo mínimo ou um tempo médio que eles ficam lá, por exemplo, até completar os 9 meses ou não necessariamente? Não necessariamente. O prematuro que nasce com menos, o prematuro extremo é aquele com menos de 28 semanas, né? Normalmente eles ficam meses na UTI. Isso é fato, mas a gente está autorizada a dar uma alta para um bebê quando ele tem toda a autonomia respiratória, cardíaca, e quando ele chega próximo aí a 36 semanas de idade gestacional corrigida. Depende muito de que tipo de problema que ele teve durante a internação. E o que pode levar a um parto prematuro? A gente tem diversas causas, assim, a imensa maioria dos partos prematuros são ou por trabalho de parto prematuro ou rotura prematura de membrana, a bolsa rompeu antes da hora, tá? Isso engloba mais ou menos 80% dos casos. Nos outros casos, a gente pode ter problemas de saúde da mãe, então como diabetes, hipertensão, a gente pode ter um crescimento intrauterino restrito, aquele bebê não está se desenvolvendo adequadamente, uma infecção intraútero. Então, são diversas causas que podem provocar mesmo a prematuridade. Então, existem fatores que, por exemplo, o corpo pede que o bebê saia e existem fatores que o bebê não se desenvolve bem ali, então é preciso que ele saia antes da hora, né? Faça a retirada dele antes da hora para que ele sobreviva. Exatamente. Existem algumas indicações que os médicos obstetras recomendam a retirada precoce do bebê para salvar a vida tanto do bebê quanto da mãe. E como que é a condição que o pediatra pega esse bebê, né? Porque é um trabalho multidisciplinar. A gente fala muito do obstetra que vai fazer o parto, do pediatra, mas também envolvem outras áreas de conhecimento, né? Fonoaudiólogos. Como que é essa
essa participação multidisciplinar na UTI neonatal? Na verdade, assim, o preparo para o nascimento começa já antes, então a interação entre o pediatra, o obstetra, inclusive a enfermagem que auxilia na sala de parto, né? E na UTI é uma equipe multidisciplinar, então é envolvido o trabalho com o pediatra, a enfermagem, tanto os técnicos de enfermagem quanto os enfermeiros, a fisioterapia tem um trabalho extremamente importante, fonoaudiologia, psicologia para dar apoio para as mães. Então, é um trabalho realmente que é feito, que engloba diversos profissionais. Uhum. Então, por falar em psicologia, é importante a gente abordar, né, sobre esses passos que os pais, principalmente as mães, passam na chegada, na entrada ao hospital. Vamos ver então um vídeo da psicóloga Margarida Gontijo. Ela fala sobre esse momento aqui que a gente já vinha conversando, né? Quando a mãe chega no hospital e as diferentes emoções que ela sente antes, durante e depois do parto. O primeiro momento é o primeiro dia que chega no hospital. Realmente é o momento dos mais difíceis. Porque não pode pegar esse bebê a maioria das vezes, né? A fragilidade, estão entubados com aparelhos. Então, a psicologia, ela vai entrar aí para estar ajudando esses pais a elaborar essa situação, essa vivência que eles estão passando. A gente sugere para eles chegar, conversar com o bebê, mesmo que ele seja ali, porque ele é um ser, né? Ele é um ser humano. E a palavra, ela tem um poder, né? E então, para conversar com esse bebê, a gente sugere, eu sugiro quando eu converso com as mães, ela falar o que ela sente. Por que isso? Porque isso é uma maneira também deles se sentirem mais tranquilos, menos angustiados. Aí vem o segundo momento. O segundo momento já pode tocar no bebê, né? Conversar, pegar na mãozinha, a gente sugere para não ficar mexendo demais também, porque eles são muito sensíveis, né? Tem o caso de colocar no colo do canguru, né? Para sentir a pele da mãe, ela conversar com eles ali no toque, tudo com muita delicadeza. E o terceiro momento já é um outro processo, uma outra fase, em que a mãe já começa a inteirar ali. Tem a equipe que ajuda, que é muito importante, gente. Viu a equipe? É interessante que as mães, quando chegam lá em cima, as meninas, elas falam das cuidadoras, das enfermeiras, das técnicas, sabe? Falam com amor. Por quê? Porque elas também estavam cuidando ali daquele filho. Então, como é que fica esse sentimento, né? Como trabalhar em meio a tantas emoções, doutora? A gente aprende todos os dias, praticamente. A UTI é uma escola de vida, né? Porque a gente aprende que nem sempre tudo acontece na hora que você quer, né? Os prematuros, eles são diferentes, eles são sensíveis, eles são delicados e as coisas acontecem no tempo deles, né? Uhum. Então, a gente tem, todos os dias a gente tem lições com essas famílias, né? Lições de resiliência, de aprendizado, de paciência, porque realmente o prematuro, ele tem um caminho para seguir para que ele possa ter alta da UTI. E como fica isso? Porque cada um vai ter uma resposta em um determinado tempo, né? A gente não tem como prever essa internação, não tem como prever nada disso. Cada serzinho daqueles é único, né? Nós temos alguns problemas que acontecem no geral, né? Respiratórios, cardíacos, intestinais, e a gente sempre fala, assim, é uma pergunta que sempre acontece, assim, qual é a previsão de alta, quando eu vou poder levar meu bebê para casa, mas realmente a gente não consegue dar uma previsão exata, porque depende muito da evolução do bebê durante a internação. Só que independentemente disso, ele não fica sem ser amamentado, sem receber o leite da mãe dele, né? Não, o leite vale ouro para a gente,
né? Nos primeiros dias de vida, dependendo do tamanho daquele bebê, a gente tem que passar o leite por uma sonda. O bebê ele não consegue ainda sugar, então esse leite ele tem que ser ordenhado e a gente passa na boca do bebê e passa pela sonda. E no início, se eles são muito pequenos, a gente tem que dar uma quantidade muito pequena de leite e ir aumentando progressivamente. Uhum. E esse momento, ela até falou do canguru, né? Desse momento do toque. Ele também não é um momento tão imediato, né? Na verdade, desde os primeiros momentos do bebê na UTI, se aquele bebê tiver com uma estabilidade relativa, o toque dos pais já é muito positivo. Aquele bebê, ele conhece a voz da mãe, ele conhece a voz do pai. Então, o toque, embora ele tenha que ser delicado, não possa ser com movimentos bruscos, é muito importante que os pais saibam que eles podem e devem tocar o bebê, mesmo que ele esteja dentro da incubadora. Uhum. E vocês percebem, assim, né, os movimentos, os batimentos, isso se altera na hora que os pais se aproximam do bebê? Normalmente, os bebês ficam mais tranquilos. Se a família... A gente sempre orienta qual é a melhor maneira de realizar aquele toque. E sempre que o bebê já está relativamente estável, a gente consegue, inclusive, os menores bebês, colocar no cuidado canguru, que é colocar pele a pele com os pais e o bebê ele vai escutar o batimento cardíaco da mãe e automaticamente ele vai ficar mais calmo. Então, a gente consegue perceber, sim. Tá certo. Então, a gente vai continuar, tem várias outras perguntas para te fazer e a gente continua daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. No próximo bloco, a gente vai ter a participação de uma mãe aqui conversando com a gente. E hoje eu converso com a doutora Cristina Sabatini e o nosso tema é prematuridade. Fique com a gente. Estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, será redirecionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, ajude! Hoje o De Bem com Você está falando sobre prematuridade. Para conversar sobre esse assunto está aqui comigo a médica pediatra Cristina Sabatini. Só que antes da gente continuar aqui conversando com a doutora Cristina, eu quero falar antes com uma mãe, a Amanda Drummond, que está participando com a gente por videochamada. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Joia! Amanda, a gente já conversou aqui um pouquinho, explicou o que é a prematuridade, por que ela acontece, e você tem um exemplo na sua vida muito forte, né, Amanda? Conta pra gente quantos filhos você tem, qual que é a sua história? Então, eu tive 5 filhos, né? A minha primeira filha, a Manuela, ela nasceu com 25 semanas. Minha pressão subiu, aí eu fui para fazer exames, mas antes de eu começar a fazer os exames, eu comecei com uma dor muito forte. E aí, quando eu fui ver, minha pressão estava 19/12. Fui internada e logo que eu fui internada, o médico percebeu que seria algo bem grave, né? E eu fui logo para a UTI. Logo que eu cheguei, ele já falou que o parto teria que acontecer e assim a Manuela nasceu, né? Com 25 semanas, 650 gramas. Eu tive pré-eclâmpsia e HELP síndrome. Ela foi para uma UTI e eu fui para outra. Infelizmente, ela não sobreviveu, ela viveu só 3 dias, né? Porque muito prematura, o pulmãozinho muito ainda prematuro, então não foi possível. Né? Na segunda gravidez eu fiz o tratamento como trombofílica, apesar de meus exames não terem dado nada, e tomei o anticoagulante e meu filho nasceu com 38 semanas, 3,5 kg, tudo perfeito. Um ano depois eu engravidei novamente, fiz o tratamento também, todo de novo com anticoagulante. Só que, de novo, eu tive essa restrição na artéria uterina.
Só que dessa vez, ao invés da minha pressão subir, o sangue não chegou direito pro bebê, né? Era o Gabriel, e aí ele veio a falecer dentro da minha barriga ainda. Depois eu engravidei mais uma vez, na quarta, depois de 2 anos, e aí eu tive um aborto espontâneo com 10 semanas. E a quinta gravidez, é a Joana, né? Com 18 semanas a minha pressão também começou a subir, fazendo todo o tratamento, né, com anticoagulante. E a gente foi levando essa gestação, meu médico falou, olha, se a gente conseguir chegar até 28 semanas é um grande marco. E a gente assim foi, eu terminei a gestação tomando 7 remédios de pressão por dia e a Joana nasceu. Mas aí deu tempo da gente preparar, tomar o corticoide, fazer toda a preparação para ela nascer. Ela nasceu com 740 gramas, também estava abaixo do peso, né, para 28 semanas. Mas chorou no parto, teve um Apgar bom, não precisou ser entubada, mas, né, ficou aí 81 dias na UTI. Amanda, e como que é passar por tudo isso? Você passou, então, algumas, né, 2 vezes, na verdade, né, com a Manuela e com a Joana. Como é passar por isso? E você teve a primeira experiência que ela não resistiu e teve a segunda experiência que foi bem sucedida. Como é que é o sentimento? Como é que foi da primeira e como é que foi da última vez? Da primeira vez, como eu estava muito debilitada por causa da HELP, né, eu fiquei mais dias no CTI depois que ela morreu, teve aquela dor muito grande, né, de jamais ter imaginado que aquilo ia acontecer, que ela, né, que seria daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma gratidão, assim, pela minha vida, em pensar que ela veio me mostrar que tinha algo que eu precisava olhar também, né? Mas foi muito difícil, assim, algo que eu nunca imaginei passar, né? No entanto que na segunda vez, quando eu cheguei na UTI de novo, eu falei, nossa, eu não vou dar conta. E até eu conseguir, assim, entrar na UTI mais tranquila, demorou por volta de 1 mês. Porque toda vez que eu chegava, que eu via aquela incubadora, às vezes, quando eu chegava e tinha 2, 3 pessoas em volta da incubadora, eu já saía, eu não conseguia entrar. Mas depois de 1 mês, a gente vai percebendo como as coisas funcionam e tudo, e aí eu já consegui entrar e sair com mais tranquilidade. Uhum. Amanda, e o que você diria, o que você diz? Imagino que você tenha encontrado, então, ao longo desse caminho, outras mães que passam por isso, né? O que você diz para essas mães sobre a dor, sobre a expectativa, sobre também a esperança? Sim. Então, para essas mães, o que eu posso dizer é assim, vivam um dia de cada vez. E na UTI é quase que um período de cada vez, porque a gente chega lá de manhã, tem uma notícia, de tarde tem outra, de noite tem outra. Mas que elas se mantenham firmes, pensando que não é sobre elas. Ali a gente precisa estar ali na UTI para eles, né? Não tem como a gente ficar em casa, não tem como a gente chorar, não tem como a gente cair naquele momento, né? Quando você olha aquele serzinho, né? Igual a Joana, 30 centímetros, 740 gramas, você não tem muita opção. Eu falo que eu senti como se eu tivesse assim, sendo empurrada na parede, eu não tivesse como fugir. Mas foi a experiência mais rica que eu já tive na minha vida, foi essa experiência da UTI. Então eu falo assim, olha, para manter a esperança, para viver um dia de cada vez, né? Para se tiver alguma crença, alguma religião, que reze, né? Que se agarre a as coisas que acredita, porque a gente chega ali e a gente vê que a gente não tem muito o que fazer, né? Você vê aquele bebê completamente assim, frágil e você não pode fazer muita coisa, né? Então a nossa tranquilidade, eu vi isso acontecer, né? Mães que choravam muito ali na incubadora, como é que os bebês não evoluíam bem, as mães mais tranquilas. Então todo esse estado emocional, ele vai influenciar, né? Por exemplo, a Joana teve um episódio de um bebê que morreu lá, na parte da UTI que ela estava. E nesse dia, eles tiveram que dar, eles falam que é uma aguinha com açúcar, de tão agitada que ela ficou. Então, por mais que eles sejam muito pequenininhos, eles sentem, né? Então, a gente tem que lembrar disso e lembrar que agora é o momento da gente estar ali por eles, por mais difícil que seja. E para mim, eu te falo, foi muito difícil. Eu chorava e falava assim, eu não vou dar conta no início, né? Até eu conseguir
aprumar ali e ver que a coisa estava caminhando diferente do que caminhou com a Manuela. Mas deu conta e Joana tá aí hoje, linda e saudável. Graças a Deus, graças a Deus. Tá certo. Segura aí um pouquinho, que enquanto você estava conversando, eu só estava vendo aqui a doutora concordando com você e eu quero que ela fale um pouco a respeito disso. É mais ou menos esse relato mesmo da Amanda que as mães vivem, doutora? Eu imagino que para uma mãe entrar na UTI e ver, igual ela falou, aquele bebê tão pequenininho, cheio de fios mesmo, com tubo, com sonda, né, cheio de dispositivos que não provocam dor, na verdade, mas que para aquela mãe tem um impacto muito grande. E a sensação de todo dia ir embora, deixar o que você tem de mais precioso lá e tá voltando com a expectativa, né, do que foi que aconteceu ali ao longo da noite, assim. Esse relato dela é bem forte mesmo e é o que acontece. E o que ela falou sobre o ambiente, né, como os bebês percebem quando o ambiente está mais movimentado, quando tem mais coisas acontecendo, quando os alarmes estão apitando com uma frequência maior, eles realmente sentem. Então, é muito importante que a gente mantenha um ambiente o mais silencioso possível. Para os menores bebês, tem que ser escuro, tem que ter pouca luz mesmo, para que seja o mais próximo possível do ambiente intrauterino. Amanda, a doutora falou aqui uma coisa que era o que eu queria te perguntar. Como que é voltar para casa sem o bebê? Sabendo que está lá no hospital, sob cuidado de outras pessoas e você não pode fazer muito. É muito difícil, muito duro, né? A gente fica com a cabeça lá, né? E ao mesmo tempo não tem muito, assim, o que fazer. No meu caso, eu rezava o tempo inteiro. Eu falava assim, eu não posso cuidar, mas o senhor pode, então o senhor vai lá, fica lá. Eu rezava antes de sair, falava, Nossa Senhora, cuida dela aqui, porque a senhora também é mãe e a senhora pode fazer alguma coisa. Foi onde eu me agarrei, né, na minha fé, que era o que me deixava um pouco mais tranquila para sair. E vou te falar que muitas vezes, no início eu não conseguia ficar lá dentro. Às vezes as mães falam assim, ficam se cobrando, eu tenho que ficar lá o dia inteiro. Eu não conseguia no início. Os apitos, eles me perturbavam muito, eu ficava muito assustada, são muitos apitos mesmo. Eu lembro que depois dessas primeiras semanas eu não conseguia entrar no carro, o apito do cinto de segurança do carro já me... né? Então, também tem isso. A gente não quer sair, não quer deixar, mas às vezes também... É difícil pra gente ficar lá dentro, sabe? Aquela coisa assim, ficar olhando a saturação, ficar olhando o batimento, o apito, a apneia. Tem ali uma ambiguidade, sabe? Então, eu, por exemplo, eu ficava saindo e voltando. Agora, na hora de ir para casa, eu rezava e me apegava aqui ao meu filho, que estava em casa, né? E meu marido. E no dia seguinte cedo, eu já corria para lá. Tá certo, tem que saber também os limites da mãe, né? A mãe tem que estar firme para dar conta disso. Amanda, algo mais que você queira nos contar, que você queira complementar aí da sua história? Então, eu só queria, que eu não falei, né? Falar que essa experiência, ela pode ser uma experiência de fato transformadora. Ela pode ser uma experiência onde a gente vai aprender muito, né? Dos nossos limites, a gente vai se conhecer. Pode ser uma experiência de muito amadurecimento, né? Onde a gente vai aprender a se doar completamente, a esquecer de nós mesmos e a ver que o sofrimento não é só nosso, porque a gente encontra várias famílias, cada história que, assim, eu nunca vou esquecer das histórias que eu conheci, das famílias que eu conheci, né? E nunca vou esquecer desse processo, que eu lembro do primeiro dia onde eu fiquei apavorada e eu chorava achando que não ia dar conta, e do último dia, quando você fala assim, eu venci, sabe? Eu dei conta de passar por todos os desafios, por aqueles apitos, pela progressão, né? Sai do CPAP, vai para o catéter nasal, tira a cafeína. São muitas etapas até o bebê sair, né? São muitas coisas que tem que ir fazendo. Então, assim, a gente aprende que as coisas não são no nosso tempo, o bebê tem o tempo dele, e a gente aprende a lidar com essas coisas. Então, assim, pode ser uma experiência muito sofrida, assim, de muito desgaste, mas eu vejo que também pode ser uma experiência de muito crescimento e muito amadurecimento. Quando você abraça aquilo ali
e resolve viver aquilo ali pelo seu filho, pela sua filha que está ali. Tá certo. Amanda, agradeço imensamente seu depoimento, sua participação. Te parabenizo mais uma vez pela força, coragem, né? Batalha aí, você foi uma batalhadora, você e seus bebês. E que Deus abençoe e participe outras vezes aqui do nosso programa, sempre que tiver alguma coisa aí para nos contar. Muito obrigada, viu? Tá, já eu que agradeço. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Doutora, é uma montanha russa, né? Pois é. Então a gente vai fazer o seguinte, nosso tempo já estourou nesse bloco, daqui a pouquinho a gente volta e fala mais sobre isso. Nós vamos para mais um intervalo bem rapidinho e na volta a gente segue aí conversando sobre prematuridade. Estamos de volta com De Bem com Você e nós gostaríamos de te contar uma novidade. Agora nós estamos também no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar o Spotify e começar a ouvir. Hoje a gente está falando aqui sobre prematuridade. Participa da nossa conversa a médica pediatra Cristina Sabatini. Doutora Cristina, a gente finalizou o bloco anterior falando com a Amanda, conversando com ela. São tantos sentimentos, são tantas etapas, né? Como que fica isso também para o pediatra passar por isso? É o que você falou mais cedo, né? Vai se acostumando, vai aprendendo cada dia um pouco mais e fica mais forte ou fica mais frágil? Na verdade, à medida que a gente vai passando os anos dentro da UTI, a gente adquire uma certa tranquilidade para estar lidando com aquilo, né? Porque realmente é um ambiente pesado, são muitos sentimentos envolvidos, né? Muitas expectativas de que aquele bebê tem que ir bem para casa, né? E é uma expectativa não só da família, é uma expectativa da equipe também. Então, a gente vai aprendendo a passar por aquilo e a estar conversando e tentando ajudar essas famílias. E eu fiz essa pergunta porque a taxa de prematuridade tem aumentado no Brasil, né? A que se deve esse aumento? Já tem uma conclusão a respeito disso? Na verdade, a gente está tendo a estrutura socioeconômica aí do país foi mudando, a gente tem as mulheres mais inseridas no mercado de trabalho, elas estão tendo filhos mais velhas, né, assim, com mais aí de 30, 35 anos, a taxa de fertilização in vitro está aumentando, porque justamente a fertilidade diminui, né, e aí aumenta também a taxa de gemelaridade, de problemas como hipertensão e que aí acabam combinando com o aumento da prematuridade. E o tema do Novembro Roxo em 2021 foi um pedido para que mães e bebês fiquem cada vez mais próximos, né? Separação zero, que eles disseram, assim, foi o slogan. E com a Covid, com a pandemia, o número de prematuridade aumentou e essa distância também foi forçada por causa da pandemia? Na verdade, os trabalhos que saíram até o momento, alguns trabalhos indicaram que aumentou o número de prematuros e outros não conseguiram chegar a essa conclusão. Então, os trabalhos eles têm ainda muitos vieses para análise, as amostras ainda não são comparáveis, o número é pequeno de amostra, então a gente vai precisar de mais um tempo aí para chegar a essa conclusão. Mas a gente teve um impacto muito grande da pandemia com relação a essa questão da separação dos pais, né, ou da mãe do bebê. Porque a gente teve pacientes com Covid-19 já ou suspeita ou confirmada que não puderam entrar na UTI. Né? Porque é um ambiente que a gente tem uma série de pacientes que são muito sensíveis e muito suscetíveis à infecção. Então, esses pais não podiam entrar na UTI. Tanto a mãe com o diagnóstico, quanto o pai com a suspeita, né? Com o contato próximo com a mãe. Então, foi um período, realmente está sendo um período muito complicado nesse sentido. E aí, por isso que foi a campanha do Novembro Roxo desse ano, foi tentando aí
intensificar esse cuidado e estimular esse contato próximo dos pais com o prematuro. E a senhora teve casos de bebês que nasceram de mães que precisaram induzir esse parto antes da hora porque elas estavam com Covid, num estado mais grave? Sim. Como que foi a evolução desse bebê? Ele automaticamente também já tem Covid ou não necessariamente? Não, na verdade, mais de 95% dos bebês nascidos de mãe com Covid-19 evoluem muito bem. As complicações que eles têm do ponto de vista respiratório são muito mais associadas à prematuridade do que a questão da Covid-19, tá? E no mundo inteiro que se viu que os pacientes que evoluíram, os neonatos que evoluíram com sintomas e com Covid, provavelmente adquiriram a doença através do contato com a mãe ali naquele momento da sala de parto, tá? Ou durante a amamentação, que é um risco, apesar de não ser recomendado não amamentar. Isso tem que ficar bem claro. Sim. Então, só para a gente fechar esse assunto aqui dessa questão da importância, né, de mães e bebês ficarem próximos, a gente vai chamar, então, uma participação da Alice França, que é coordenadora de enfermagem do Hospital Vila da Serra, e ela fala sobre isso, sobre essa importância e essa necessidade de mães e filhos ficarem próximos. Sempre que o bebê tem condição clínica, ele vai para esse contato pele a pele. Mesmo que ele esteja entubado, que ele precise, que às vezes as mães falam assim, tá cheio de fio, tá cheio de tubinho, mas mesmo assim, se ele tem condição clínica, ele pode fazer esse contato. A família precisa entender esse momento, né, que não é fácil, assim, por isso que a gente tem todo esse suporte de uma equipe multidisciplinar dentro da UTI, para auxiliar essa família. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, essas famílias nunca entraram dentro de uma UTI neonatal, porque não é um ambiente que tem visitas, você não vai visitar o filho de alguém que está numa UTI. Então, a experiência de viver, de estar numa UTI, é quase em conjunto com a experiência de ter um filho prematuro. Então, essa família vai se descobrindo, né, ela vai entendendo assim, que cada coisa tem o seu tempo, a equipe tem que estar muito preparada para isso. A gente acaba criando muitos laços com essas famílias, né? Primeiro por esse compromisso de entrega, de confiança que a família tem com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com todos que trabalham dentro da UTI, porque eles vão embora e deixam um bebê para ser cuidado por uma outra pessoa. E em muitos casos também por essas famílias que ficam em internações prolongadas. Às vezes uma internação de uma UTI neonatal, ela dura meses e essa família tem uma convivência diária com a equipe. A gente vai trocando experiências, né? A equipe vai mostrando aquilo que o ganho que a criança tem, a gente vai tentando amenizar essa dor, porque a gente entende que é um processo difícil e que é um processo que é uma experiência que está sendo vivida pela primeira vez. Tá certo. Então, doutora, quer comentar aí, complementar alguma coisa dessa fala da Alice? A fala da Alice, ela reflete realmente a questão do contato que o profissional tem com essa família. E o vínculo, ele realmente acontece, porque o que a gente quer é entregar um bebê com saúde, né, com o mínimo de comorbidades ou sequelas possíveis, né, e que vá ter uma vida com qualidade. Então, a equipe toda se envolve com aquela família e fica realmente na torcida e trabalhando para que tudo dê certo. E aí a gente vai falar um pouco mais também sobre quando o bebê precisa ficar internado. A mãe costuma ficar fragilizada, até porque ela passou ali, né, pela cirurgia e tudo mais. E quem pode visitar o bebê nesse momento? A Alice fala com a gente também sobre isso. Vamos ver. Os pais dentro de uma UTI, eles não são visita. Pai e mãe dentro de UTI, eles têm livre acesso. Eles podem entrar e sair a hora que eles quiserem. Hoje a gente tem, por causa do Covid, uma restrição de que cada hora entra um, né? Para a gente não ter um número muito grande de pessoas dentro de uma unidade. E fora isso, a gente também tem alguns procedimentos que acontecem dentro da UTI que precisam, às vezes, que os pais não fiquem no local, né? Ou porque é um procedimento que demanda um emocional, às vezes, mais preparado, vai pegar a veia de um bebê, o bebê chora, as mães podem se
né, ficarem mais emocionadas com isso, a gente pede para sair. Ou podem ser até procedimentos que precisam mesmo assim, de um ambiente com menos pessoas, um ambiente estéril. Então a gente pede para que essa família saia, mas eles têm livre acesso. Tá? Eles podem entrar e sair a hora que quiser. Hoje a gente, né, assim, a mãe nesse momento do bebê que está na UTI neonatal também é uma mãe que está mais fragilizada. Né? Ou ela passou por um parto cesárea, ou ela passou por um parto normal, então precisa de uma entrega. Ela sabe que ela não vai ficar ali 24 horas com o bebê, porque ela também precisa se recuperar. Né? Hoje a gente tem alguns projetos que incluem outros familiares, podendo entrar como visita dentro da UTI, permitir que um avô ou uma avó entre. Né? Os irmãos também são maiores de 10 anos, eles podem também entrar como visita. Os menores, às vezes, precisam de um acompanhamento da psicóloga. Mas o pai e a mãe hoje, eles têm livre acesso. Né? A ideia é realmente de separação zero. O máximo que essa família possa estar em conjunto com a criança é benéfico para os dois lados, tanto para o bebê como para a família. E aí, quer comentar também alguma coisa a respeito disso? É bom, né? Saber que os avós hoje, os próprios irmãos podem estar ali, aproxima mais todo mundo, né? Na verdade, a gente teve uma restrição por causa da pandemia, a gente teve que diminuir o número de pessoas circulando, mas o que a gente percebe é que é muito importante que essa família tenha uma rede de apoio. E para ter uma rede de apoio, os familiares têm que entender o que está acontecendo. E muitas vezes é difícil entender o que está acontecendo sem ver. Né? Sem ver o ambiente da UTI, a estrutura, sem ver aquele bebê tão pequenininho, porque para muitas pessoas é difícil até de imaginar. Uhum. Verdade. Doutora, e é possível um bebê prematuro não passar por tudo isso? Ele pode, não necessariamente, ele não precisa ir para uma UTI neonatal? Os prematuros nascidos, os prematuros tardios, então aqueles que nascem com mais de 34 semanas, não necessariamente vão para a UTI. Se eles nascerem bem, com padrão respiratório bom, não tiverem dificuldade respiratória ou outro problema, eles podem ficar com a mãe, tá? Não necessariamente eles vão ter alta hospitalar tão precoce. Às vezes o neném precisa ficar no hospital até completar aí pelo menos 35 semanas. Mas eles podem não ir para a UTI. Isso é bom, então. Isso é excelente. Doutora, então a gente vai parar só mais uma vez, nosso último intervalo. Nós vamos para o nosso intervalo e hoje o nosso tema é prematuridade. Eu estou aqui conversando com a doutora Cristina Sabatini. Eu volto já. Tudo bem com você? Está de volta e hoje a gente conversa sobre prematuridade. Participa conosco a médica pediatra Cristina Sabatini. Doutora, então, infelizmente não são todos os casos que são bem-sucedidos, como a gente viu na própria fala da Amanda, né? E por isso eu queria falar a respeito desse momento, dessa perda, né? Porque é um momento frágil para os pais, pode ser quando o bebê se vai, né? A mãe pode ficar inconsolável e a psicóloga Margarida Gontijo fala sobre esse momento delicado. Vamos ver. Os pais que lutam pelo filho, a questão da culpa, com o tempo eles vão elaborando o luto, sabe? É igual, vou dar um exemplo aqui, né? Os nossos pais, quando você tem aquela atenção com eles velhinhos, cuidando, quando eles vão, você sente um sentimento de saudade, uma saudade com ternura. Então, essas mães costumam tirar foto do bebê, tiram um pedacinho do fio do cabelo, sabe? E vão montando a história daquele ser, mesmo que ele vá embora. E existe também os casos daqueles pais, né? Eu falo mais das mães porque elas vivem mais aquela situação, mais intensa, né? Que esse luto é muito difícil, é muito sofrido. É a importância de ter alguém que ouve esses pais. Ouvir é ir além de escutar, é ouvir o que está por trás daquelas angústias, acolher, sabe?
A família é muito importante, essencial. Assim, o que eu percebo mais, na minha experiência, é a equipe. A equipe é essencial para fazer esse acolhimento, para os pais se sentirem seguros e confiantes. E aí tem uma coisa interessante que acontece na UTI, que eu acho muito bom. Os pais compartilham as vivências deles. Sabe, quando as mães se juntam para tirar o leite, você precisa ver como que é, que riqueza que é. Delas ficarem conversando e falando, uma vai dando força para o outro. Né? Por isso que eu falo a questão da palavra. A palavra, ela cura. O trabalho da psicologia é com a palavra e com a escuta. Palavra, escuta e prevenção, né, também, né, doutora? Como é possível prevenir um parto prematuro ou sabendo, como nós mostramos anteriormente no caso da Amanda, que já sabia dessa grande possibilidade, minimizar os riscos para a mãe e principalmente para o bebê? O acompanhamento adequado do pré-natal, ele é fundamental. Então, o pré-natal realizado da melhor maneira possível, com o acompanhamento, o cuidado com a alimentação, a prática de atividade física quando recomendada e sempre com a supervisão, né, do seu médico. E se há uma chance daquele bebê nascer prematuro, o mais importante é que ele nasça nas melhores condições possíveis. Então, é muito importante que aquela mãe, se possível, esteja num centro, num hospital de nível que a gente chama de terciário, com toda a capacidade de atendimento adequado para o binômio, né, mãe e bebê. Então, se a gente não... O mais importante seria realmente prevenir através do pré-natal adequado. E se você percebe que não será possível e que aquele bebê vai nascer antes da hora, é que ele esteja no melhor lugar possível para esse nascimento. Existem alguns cuidados que a gente vai ter com aquela mãe antes do bebê nascer que vão ajudar aquele bebê depois. Então, a administração de alguns medicamentos que vão ajudar depois do nascimento. E isso já comprovado, né? E constatado uma situação dessa, com uma grande possibilidade de um bebê nascer prematuro, já é adequado, já é conveniente escolher já um pediatra para fazer o acompanhamento ou é o pediatra que está lá naquele ambiente neonatal que já faz aquele acompanhamento do bebê? Normalmente são os pediatras da UTI neonatal. Tá? Claro que a família, naquele momento do parto, ela tem o direito de escolher o pediatra dela. Se ela já tiver um pediatra de referência, ela tem todo o direito que aquele pediatra esteja lá. Mas, normalmente, os pediatras treinados em neonatologia e terapia intensiva são as melhores pessoas para atender o bebê prematuro. E, normalmente, são esses profissionais que continuam com o bebê porque vocês já conhecem todo o histórico daquele bebezinho. E, em muitos casos, infelizmente, acontecem sequelas, né? Então, é nesse sentido a minha pergunta. Esse acompanhamento depois é feito com o mesmo profissional, já que existe esse conhecimento? Normalmente são os mesmos profissionais que estão na unidade de terapia intensiva. A gente sabe que quanto menor o bebê, em termos de quanto menor a idade gestacional e menor o peso, maior a chance da gente ter alguma repercussão para a vida futura. Então, dependendo do tipo de intercorrência, do tipo de doença que aquele bebê teve ou de complicação, né, que ele teve na UTI, ele pode vir a ter sequelas cognitivas, problemas motores, perdas auditivas, sequelas visuais. Então, são problemas que ele pode carregar aí ao longo de toda a vida. E isto é uma coisa... eu quero colocar essa pergunta de uma forma que fique claro, mas não fique agressiva. É certo que esses bebês que nascem bem prematuros, os prematuros extremos, eles tenham sequelas ou isso não é uma certeza?
É quase certo, porque a gente considera sequela da prematuridade, inclusive, problemas respiratórios. Então, às vezes, o bebê ele foi muito prematuro, ele não teve nada neurológico, não teve nenhuma alteração que chamasse atenção no período neonatal, mas ele teve um problema pulmonar mais grave. Então, ele pode vir a ser uma criança asmática. Tá? Com maior índice de internações por problemas respiratórios. Mas a própria prematuridade, mesmo que a gente não tenha uma evidência clara em exames de imagem aí, de alguma alteração, por exemplo, cerebral, ela pode levar a problemas de aprendizado, problemas psiquiátricos. Então, podem ser crianças com transtorno, com déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, depressão, com distúrbio aí de convivência social. Então, é muito importante que essas crianças tenham um acompanhamento adequado depois da alta, ao longo de toda a primeira infância, a detecção de problemas precoces no desenvolvimento, de como que é a questão daquela criança com a sociedade, com os amiguinhos, para estar detectando precocemente qualquer alteração e estimulando adequadamente aquelas crianças, porque com o estímulo adequado, já tem estudos que provam que os adultos que foram uma vez prematuros extremos, eles podem ter uma vida aí com emprego, com matrimônio, com tudo da maneira adequada, com qualidade de vida boa. Então, também acho que fica um recado para a nossa sociedade, né? Para ficar atenta e aceitar que essas questões elas podem acontecer, esses bebês podem vir a ter essas sequelas, né? E que tem espaço para todos, né, doutora? Exatamente. Todos têm direito aí de ter uma qualidade de vida e serem aceitos, né? Exatamente. A gente tem que ter a sociedade tem que ter a sensibilidade de estar acolhendo esses bebês e essas famílias e sabendo que o estímulo adequado pode fazer com que a qualidade de vida seja excelente. Tá certo. Doutora, nosso tempo já está acabando. Tem alguma mensagem, algo que a senhora gostaria de dizer para as mães, pais, avós que estão assistindo a gente agora e que porventura estejam passando por esse momento, né? Ou da angústia de chegar de manhã no hospital, não saber o que vai receber de notícia, de ir embora e não saber o que vai deixar, o que vai encontrar no dia seguinte. O que a senhora diz para essas famílias? O principal dessas famílias é confiar no trabalho que está sendo feito, confiar nos profissionais que estão ali cuidando dos bebês, e ter fé, não desistir não, porque eu sei que é isso, a Amanda falou muito bem, cada dia é um dia, às vezes você chega de manhã, tem uma notícia, à tarde já mudou, mas ter fé de que as coisas vão melhorar e que vai passar. Tem que ter fé, porque vocês são anjos que trabalham lá, né, cuidando dos bebezinhos, e muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo lindo trabalho, é um trabalho de muito amor, né? Parabéns. Obrigada. Bom, o programa de hoje já está acabando, infelizmente, mas se você quiser sugerir um tema para a gente, fica à vontade, manda uma mensagem no WhatsApp 31 99642 8473. Se preferir, vai lá no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh, e agora também no nosso podcast, o Pode Bem. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.